Hoje nós estamos na lição 12, já estamos terminando, né, a nossa revista de Tito. Falta só mais uma, né, que a Eliana fará no próximo domingo. E a lição de hoje se intitula Os Perigos dos Prazeres e Paixões. E aí nós vamos pensar, prazer e paixão são dois sentimentos, né, que eles estão presentes na nossa vida, né? Nós estamos atuando nessa vida e desde a criação com esses sentimentos. A lição vai nos alertar para que nós não banalizemos e nos que nós não nos deixemos contaminar o nosso ser e o ambiente, né, com que o mundo estabelece como adequado a esses sentimentos. Na realidade, é isso que a lição vem trazendo, e o autor está querendo dizer que prazer e satisfação, eles não podem ser direcionados apenas à carne, pois gera carnalidade, não é isso? E a carnalidade, ela está em oposição, é oposta à espiritualidade, ao ser humano espiritual que somos. Muitas vezes essa prática vai produzir no ser humano orgulho, vaidade, soberba, né? Prepotência, e leva o homem a se ligar a esses prazeres, né? E impede que ele compreenda a finalidade da existência dele nesse mundo. Então, nós vamos começar lendo Mateus 10, 28, que aí nós vamos começar a ver o perigo de nós nos envolvermos com situações que venham não somente matar o corpo, mas matar a nossa alma, nos lançar para o inferno. Então, vamos ler. Aí vocês vão pensar, mas existe? Existe. É um pouco forte, mas existe. Mateus 10, 28, né? É o que nós temos que realmente estar cientes. Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, é isso que nós estamos iniciando, colocando para vocês que nem tudo nos convém, né? Nós vivemos nesse mundo, mas nem tudo nos convém. E nós lemos em 1 Coríntios 6,12 que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está em 1 Coríntios 6,12. Agora, leiam também, aí eu quero que vocês leiam, né? Dê uma paradinha no vídeo e leiam 2 Timóteo 3, principalmente de 1 a 9, que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Estamos vivendo, né, um mundo de muita corrupção. E no século XXI, né, nós temos pessoas que se fundamentam as suas vidas na mentira, né? Pessoas que eles rejeitam a palavra de Deus, pois eles têm uma falsa ideia de que os prazeres estão no fato deles estarem vivendo a vida, tendo paixões sem medida. Isso que vai fazer eles felizes, quando na realidade não é isso, né? Quando a gente lê em 2 Pedro 2, né, no 13, a gente lê que fala sobre os prazeres na própria mentira. Quer dizer, as pessoas acabam acreditando na sua própria mentira. Agora, eu vou destacar o 2 Pedro 2,14, que fala: eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo assim, né? Mas será que, poxa, mas a Ângela está trazendo tanta questão ruim, né? Será que, então, a gente não pode ter prazer? Não, a gente lê em Salmo 118, 24, que
eu vou ler para vocês. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Então, a cada dia, nós temos que nos alegrar no Senhor, né? Que nos fez conhecer a palavra dele. E isso é o maior prazer que nós temos na nossa vida, não é? Então, a igreja, ela carece de produzir esse prazer na alma, que vai ser o motor, vai ser a fonte, né, de todos os atos. Que, à medida que você busca se encher do Espírito Santo, o que acontece? Você prospera, você se torna uma pessoa generosa e, mais importante, você se alegra e se gloria no Senhor. Quando a gente lê o Salmo 34:2, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e assim se alegrarão. Isso os fará ficar muito alegres. Então é isso que nós temos. Quer dizer, os humildes seriam as pessoas que se humilham diante de Deus, né? Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus na nossa vida. Agora, também podemos pensar o seguinte, que nós precisamos suspirar por estar restaurados e pedir a Deus que refrigere a nossa alma. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente não lê que pedindo que refrigere nossa alma e nos guie pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é isso que nós lemos? Nós sabemos praticamente decorado, né? Nós que estamos ali vivendo no dia a dia, né? Estamos buscando a palavra de Deus. É um salmo que a gente aprende desde a infância. Muitos salmos, né? Mas esse é um salmo que fica marcado. Agora, o pastor Paulo, ele também recomenda ao pastor Tito, além sobre os prazeres, né? Ele, lá em Creta, ele também fala sobre as paixões. Por quê? A paixão, o que ela provoca? Ela provoca agitação na alma, busca de sobrepor a lucidez, né? Quer dizer, você fica praticamente cego, né? Diante das situações, ela te domina, ela te faz assim, numa obsessão de conseguir aquilo pelo que você se apaixona, né? E a gente fala em geral, né? São paixões, às vezes paixões de riquezas, várias paixões mesmo entre as pessoas, né? Entre o homem, a mulher, quer dizer, várias questões que muitas vezes, né, está sendo alguma coisa que não está diante de Deus, não está sendo agradável a Deus, não está. Então nós temos que estar sempre pedindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, esse afeto se torna, como eu disse, dominador, né? A pessoa passa a ter desejos lascivos e ela obedece cegamente aos impulsos carnais. Ela não pensa, ela já vai e faz, né, desordenadamente. Agora, a gente lê em Romanos 13:14 que nós devemos nos revestir. Vou ler para vocês, Romanos 13:14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos. Por quê? Porque nós somos atraídos por esses desejos, somos humanamente atraídos, mas precisamos vencer essa natureza pecaminosa que existe em nós, né? Esse mal que muitas vezes nos assedia, né? A querer tudo isso. Então, importa que nós estejamos sempre ligados espiritualmente, não é? E eu vou pedir que vocês leiam Efésios 4:19. Eu não vou ler aqui, porque os desejos perversos, eles nos levam a cometer toda sorte de impureza, né? Nós sabemos disso. Agora, em Judas 16 também, leiam sobre as pessoas que viviam segundo suas paixões e que podemos atualizar hoje. Hoje, muitas pessoas vivem assim, né? Segundo as suas paixões. Precisamos nos precaver contra a paixão. Então, ao ler Colossenses 3:5, nós lemos: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria, não é? Agora,
quando a gente tenta vencer esse mal, a gente também precisa perceber que às vezes nós desejamos ao ver coisas, né? Nós desejamos, esses desejos da carne estão sempre nos perturbando, incomodando, mas nós precisamos estar lutando contra isso. Em 1 João 2,16 diz também, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, estamos cientes disso, né? Por isso, nós precisamos desenvolver em nós os frutos do Espírito, né? Que sabemos que são muitos: domínio próprio, bondade, longanimidade e outros que vocês vão ler em Gálatas 5, 22 e 23, mas precisamos ler Gálatas 5, 24, onde nós vamos entender que os que são de Jesus, eles vão o quê? Crucificar a carne com as paixões e todos os desejos. Então, estamos sempre sendo alertados, estamos estudando sobre isso, precisamos praticar, precisamos viver, porque o evangelho, ele precisa ser vivido. Não precisa ser uma leitura, eu leio isso, tudo bem. Não, a gente precisa viver o que a gente está lendo. Agora, sejamos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por quê? Nós necessitamos dessa graça, dessa misericórdia. Como nós necessitamos da misericórdia de Deus em nossa vida. Porque à medida que nós temos um novo nascimento, que somos salvos por Jesus, né? A gente pode lidar com sofrimento? Lida. E como somos atacados, né? Como temos sofrimentos, muitas vezes, mas que seja algo que a gente sabe que Deus está conosco, que Deus está permitindo que passemos por isso, para que nós possamos crescer mais e mais, para que possamos cada vez mais testemunhar que somos templo do Espírito Santo em nós, que no nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Ao ler 1 Pedro 26, 23, a gente lê o seguinte: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quer dizer, isso que precisamos estar sempre seguindo a palavra de Deus, entendendo o quanto nós precisamos dele nas nossas vidas, né? E se somos templo do Espírito Santo, né? O que a gente precisa, de alguma forma, dar bons frutos, né? Testemunhar o que vivemos. Então, quando a gente lê o Salmo 1:3, é assim que devemos ser, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. E ainda completa em Salmo 92:14, que diz que na velhice não vai perder o verdor e vai ter seiva, né? Quer dizer, ainda vai ter ânimo para poder continuar a dar frutos, né? Ainda vão dar frutos. Quer dizer, então, desde a tenra infância até a velhice. Quer dizer, somos abençoados por toda uma vida, à medida que escolhemos seguir a Jesus. Então, nós vamos encerrar agora lendo Tito, de 3 a 5. E vamos fazer desses versículos a nossa oração final, porque é assim que queremos viver, regenerados e sempre orientados pelo Espírito Santo em nossa vida. Leiamos então Tito, né? No número 3, de 3 a 5. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Então, nos apropriemos dessa bênção em nossas vidas e possamos também multiplicar essa palavra para que outras pessoas possam ser regeneradas e possam conhecer Jesus e possam estar sempre praticando atos que os façam cada vez mais ser conduzidos pelo Espírito Santo na vida de todos. Obrigada, né? E nós agora encerramos e colocamos na mão de Deus as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.